Meus amiguinhos, seu saindo da bolha hoje deu uma desanimada. Olha, eu não sou um cara de desanimar fácil não, tá? Já passei por quebradeiras financeiras, perdas pessoais, traição de amigos e aprendi com tudo isso. Isso aí é o próprio sentido da vida. Que aprender nos grandes traumas que a gente passa pela vida faz a gente ver a vida por novos ângulos. Se eu fui traído por amigos que geraram perdas financeiras, burro fui eu de ter deixado a coisa rolar solta. Devia ter sido mais cauteloso. Se a empresa virtualmente quebrou no passado, olhar para trás e olhar as pegadas que levaram àquele momento, a gente vai encontrar exatamente onde a gente errou administrativamente. Tombos deixam a gente mais cascudos. E aí se abrem duas estradas. Você quer ficar cascudo e amargo, que é o cascudo que fica olhando para trás, ou um cascudo e mais otimista. Porque agora, depois do tombo, dessa nova carapaça que é criada, você adquiriu, exagerando obviamente, uns novos superpoderes. Por exemplo, o superpoder de ser menos trouxa, o superpoder de ser menos complacente, o superpoder de ser mais atento com as coisas. E assim vai. Mas o ser humano tem me surpreendido demais ultimamente. E é sobre esse, aspas, novo ser humano que eu quero falar com vocês hoje. É 3, 2, 1. SDB Flash. Muito bem, seu Solinho da Bolha vai fazer 58 anos esse ano. Não é mais um bebê, aliás, faz mais de meio século que ele não é nenhum bebê. Eu tenho que falar para vocês que esse período que eu vivi talvez tenha sido um dos mais importantes da história recente. E não tem nada a ver comigo. Eu não sou os tempos, tá? Eu não tenho mérito de ter nascido no ano que eu nasci. Eu só tive sorte. Por que eu digo isso? Porque eu sou do tempo do lápis, sou do tempo que se brincava com carrinho como caixa de fósforo. Depois eu tive meus carrinhos Matchbox, claro, mas a gente podia brincar com um carrinho feito de caixa de fósforo. Eu sou do tempo que meu pai saía de manhã e voltava à tarde só para fazer uma ligação telefônica para minha avó no interior, demorava horas. E eu morei quase toda a minha vida em São Paulo, né, que eu estava no interior de Roraima nesses 50 anos, mas a vida era assim. Não tinha muitas opções, você aprendia com enciclopédias, você tinha professores vocacionados a ensinar matemática, português. Eu lembro que minha mãe contava que na formatura dela de ginásio, tá? Alguém perguntou para ela o que ela queria fazer no futuro e ela falou que queria ser professora. E quando perguntaram por quê, ela respondeu, ela fala mesmo que assim, nossa, como eu era inocente. E eu respondi assim, porque eu quero ajudar os filhos do Brasil. Olha aí, gente. Ensinar português e latim, tá? Minha mãe teve como propósito de vida até se aposentar, ajudar filhos do Brasil. Pois é. Mais tarde ela também deu aulas de francês em escolas estaduais, tá? E eu me lembro que a gente ajudava ela montando fantasias, porque os alunos dela, de tempos em tempos, faziam peças de teatro de autores franceses, faladas em francês, em colégios estaduais. Os pais ficavam boquiabertos com as apresentações. Nossa, meu filho fala francês e está apresentando um trecho do Victor Hugo na escola. Pais que eram humildes tinham filhos em plena adolescência com chances reais na vida. Não porque falavam francês, não porque minha mãe era professora deles, mas porque tinham contato dentro de um colégio estadual com culturas distintas. Não era bate-cu, tá? Lápis, enciclopédias, pecinhas de teatro, caixa de fósforo, telefone que funcionava uma porcaria, gibi de patinhas, escola, brincar na frente do prédio. Era isso. Era tudo muito simples a vida diária do moleque naquela época. E eu juro para vocês que não estou colocando aqui juízo de valor nesse conjunto de ações. Juro por Deus. Só estou dizendo que as coisas eram simples até para um moleque de classe média que vivia numa grande cidade como São Paulo. E aí tinha visitar a avó, a tia que tinha um papagaio que pedia café, visitar os primos em Ribeirão Preto, gibi, mais um pouco de gibi, dava outro tanto de gibi, Tom e Jerry, andar de bicicleta, sei lá. E acabou as férias. Era isso, tá? Viajar era caro e não era uma opção anual, quanto mais de várias vezes por ano. Ir pra Disney era coisa de rico, ir pra Europa era realmente coisa de milionário. Eu não vim de uma família cristã tradicional, católica, protestante.
Minha mãe e minha avó eram kardecistas, mas a gente sentava uma vez por semana juntos para rezar e pedir proteção de Deus, porque a gente acreditava, e eu ainda acredito, desculpe os mais céticos, que o cara tá lá em cima para ajudar a gente de acordo com as nossas ações, né? Ações e reações. Eu olho para trás e vejo uma inocência bonita nisso. Não estou falando, não porque eu acho que estivéssemos errados, ser inocentes no sentido pejorativo da palavra, não. Rezando juntos, almoçando e jantando juntos, falando de simplicidades. Mas porque hoje, olhando para trás, isso parece coisa de filme preto e branco. Mas era tão confortável para um moleque pequeno naquela época. Claro que a gente tinha problemas, claro, tinha muitos problemas. Meus pais tinham problemas entre eles, problemas financeiros, período de desemprego, ajustes lá nas contas. Claro, a vida lá atrás, nesse sentido, não é tão diferente da de agora. Doenças, pois é, tudo igual. A gente vivia em pleno regime militar naquela época e tinha que ter certos cuidados, como hoje. Mas minha mãe falava que a gente tinha que falar o que pensava. Lições de democracia em plena infância, sem tirar as coisas dos seus devidos tempos. Não era política, tá? Não eram política. Falar as coisas que a gente pensava, se a gente imaginava que eram corretas, eram valores morais que ela estava tentando passar pra gente. Não tem nada a ver com política. Falar a verdade, ser honesto com os outros, consigo mesmo, respeitar o próximo, mesmo que ele seja esquisito, diferente da gente, eram valores, não era política. Lembro de uma vez que um moleque com pólio, que maldade, tinha um moleque com pólio que era todo tortinho na minha escola, coitado, ele me chutou e eu dei uma bicuda de volta nele com a minha bota ortopédica, tá? A escola chamou a minha mãe para conversar, ela entendeu o meu ponto e me defendeu. Não porque era minha mãe, mas porque ela entendeu o ponto. Pessoas especiais não têm direitos especiais, valor aprendido. Meu pai uma vez me disse que se me enchesse um saco era para meter a bota mesmo. E um dia a professora, eu já contei essa história por aí. Um dia a professora me chamou a atenção na frente de todo mundo e eu fui lá, levantei e meti a bota nela. E me ferrei, claro. E aí tinha um novo valor aprendido. Entendeu o conceito de autoridade. Não vale a pena sair dando botinado em todo mundo, tá? Existem alguns padrões de comunidade que devem ser seguidos. Era assim que a gente aprendia. Não era porque o Felipe Neto falava. Não era porque estava no ChatGPT. Era porque você conversava com seus pais e seus familiares. Mas seu saindo da bolha, que coisa mais arcaica. Não diga isso, gente. Eu adoro a tecnologia e tudo que a gente tem à disposição hoje. Juro por Deus, sou louco por tecnologia. Trabalho com isso faz tempo. Apesar das minhas tiozices, tá? Eu tô lá hoje mexendo, por exemplo, aí com inteligência artificial em diferentes frentes. Eu não sou um negador disso, não. Mas eu tenho que ser minimamente inteligente para perceber que filhos que são educados por influencers e que fazem suas lições de casa usando inteligência artificial são fadados a, desculpe o francês, a se fuder. E eu não preciso ir longe. Não preciso ir para um futuro distópico com pessoas andando com aqueles óculos de realidade virtual na rua porque elas se negam a ver a realidade das coisas. Dá para fazer a mesma análise olhando para trás, 20 e poucos anos atrás, só isso. Quando, há 20 anos atrás, a gente imaginaria pessoas repetirem com naturalidade que, sei lá, inflação é bom, que amar o seu país é ruim, que dizer que um homem, a mulher é um tipo de pecado que pode te banir da sociedade, da cadeia, que você é uma pessoa má porque você se preocupa em ver jovens saudáveis ao invés de morrendo de AVC à noite enquanto dorme, coisa que a gente esperava isso antigamente dos velhinhos. Tinha a famosa frase, né? Ah, e a tia Tila morreu dormindo. Ah, que bom pra ela. Não tinha nada de bom, mas tem muito menos de bom ver isso acontecendo em meninas saudáveis de 14 anos hoje. Ciência, 20 anos atrás, era feita de hipóteses a serem comprovadas. Algum tempo atrás eu estava conversando com, digamos, ex-amigo, e ele dizia que, de fato, deveriam ser proibidos vídeos no YouTube sobre terraplanismo. Longe de ser um terraplanista, eu fui lá e perguntei por quê. Ele falou, porque tá errado. Ué, mas... Então eu perguntei, você acredita que é possível deixar na internet só o que está teoricamente certo a longo prazo? E ele disse que sim. E aí, meu Deus, o cara então torce abertamente por aquele tal futuro distópico. Aliás, eu perguntei para ele se deveriam ser também então proibidos livros que falassem sobre esse assunto, terraplanismo. Afinal, estava errado, né? E ele não soube responder. E eu te digo por que ele não soube responder. Porque ele tem uma idade semelhante à minha.
E para nossa geração, a ideia de, aspas, recolher, queimar livro, tirar livro, é uma aberração de proporções incomensuráveis. Mas tirar conteúdo digital do ar não é, tá? Alterar conteúdo digital também não. Isso é extremamente bizarro para quem ouve. Ontem, após ver o discurso do Trump sendo distorcido para fazer parecer que ele havia convocado uma guerra civil, caso perdesse, né? E essa fala ser replicada pela Casa Branca, pelos veículos de imprensa e pelos papagaios democratas e pela massa bovina progressista, a gente fica de cara. É uma mentira que todos, sem exceção, estão replicando conscientemente. Autoridades, militantes, cabeças de bagre que estabeleceram que uma vitória pode acontecer a qualquer preço. Seja baseada em mentiras, seja baseada na quebra da justiça, seja decidida por meios fraudulentos, como, por exemplo, extinção de identificação do eleitor que nem fizeram lá nos Estados Unidos. Não importa. Não importa nem que a qualidade desses idiotas, a qualidade de vida desses idiotas caia. Que a inflação cresça, que os empregos sumam, que se crie uma casta de pessoas especiais com direitos especiais e ganhos financeiros especiais lá junto ao poder. Não importa ela ganhar menos, não importa a escola do filho ser um lixo, não importa nem o filho dela ter riscos de saúde por causa disso, desde que o lado dela ganhe, seja lá o que for isso. Podem pessoas ser presas injustamente? Pode. Não tem problema nenhum. Se eu sair da bolha, como disse o cara que corta lá os meus últimos cabelos, tá? Ele falou assim, essas coisas de prisão é bom para dar o exemplo. Tava falando lá do caso, do exemplo lá de 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos. E aí eu fico pensando, exemplo de quê? Exemplo de injustiça, exemplo de tribalismo, exemplo de incivilidade, é isso? Que tipo de exemplo é esse? Que exemplo essas pessoas estão passando para frente nas escolas, nas universidades, nos departamentos de RH, de marketing, nos órgãos governamentais e nos intergovernamentais globais? O exemplo é que você aí que está me ouvindo, seus valores básicos, mas básicos mesmo, vão assim, no básico, ser honesto, pronto, só um, não vale absolutamente nada. E é por isso que devem ser esses caras que ficam divulgando honestidade, tem que ser silenciados para que aí a imprensa propagandista possa replicar o discurso do momento, que é um momento muito franco que hoje me deixa menos otimista. Olha, eu vou aproveitar os comentários de um post que eu fiz no ex-Twitter sobre isso hoje. Eu não sou inocente de imaginar que a gente morava lá atrás, na minha infância, morava num mundo lindo do passado. Nunca foi, tá? Mas nunca houve tecnologicamente tanta oportunidade de controle como há hoje. E a turma está usando lindamente. Portanto, por mais que soe saudosismo a parte inicial desse programa, não é não. Imagina aquilo lá, com os meios de hoje, como seria especial. Cultura para 100% da população, pensamento crítico, debates abertos, internacionais. Rapaz, que beleza que seria. Não se trata de um despertar de que, o seu saindo da bolha está surpreso que um dia governos e imprensa fossem luzes de referência. Não, de forma alguma, jamais. Eu já contei aqui também em algum dos nossos episódios. Eu estive na Praça da Sé no primeiro movimento do Diretas Já, lá em 1984, 48 é foda. 40 anos se vão, tá? E eu cheguei em casa e vi a TV dizendo que era um show comemorando o aniversário de São Paulo. São 40 anos. Eu não sou inocente em relação à imprensa, certamente há mais de 40 anos. O que me surpreende, gente, são as pessoas não valorizarem mais a verdade. E isso não é histórico, acredita em mim. Não é. Eu provo para você. Antigamente, o lema entre os eleitores de Maluf, por exemplo, é Maluf rouba, mas faz. As pessoas sabiam que era um ladrão e eles votavam nela, tá? O ponto era esse. Elas sabiam que era um ladrão. Elas abriam o seu coração e falavam assim, eu prefiro votar em um ladrão que faz. Era isso. Hoje, pro lado oposto, não tem mais pecado. Inexiste o pecado. Não há mais teto, preço a se pagar por nada. Como eu disse, mentir, desejar mal, desejar prisão, expulsão da sociedade, desejar que as pessoas percam contato com a família, sejam expulsos do país, percam emprego, percam suas fontes de renda por
Não estou exagerando. Por quê? Porque discutiram, não, porque discordaram de uma roupa da Anitta. Da roupa da Anitta que a Anitta usou no Oscar. Então, vamos fazer com que essa pessoa perca as fontes de renda dela porque ela não concordou com a roupa da Anitta no Oscar. É disso que eu estou falando. E essa régua é a que existe hoje. E não, eu posso afirmar, nunca foi assim e vocês podem acreditar. Nunca foi. Eu tive lá. Eu sei que eu vivi isso e eu sei como esse passado foi importante para mim. Aqueles exemplos, aqueles valores morais me fizeram ser o que eu sou hoje. Ninguém vai tirar isso de mim. A não ser que eu desanime. E aí eu me torne cínico. Mas não está isso ainda nos meus planos imediatos. Talvez seja só mais uma... Depois dessa história toda, seja mais uma camada da minha carapaça que esteja surgindo e eu ainda esteja em processo de aprendizado de como usar esses novos superpoderes que eu estou conseguindo agora. Portanto, um pedido, me deixem ficar um pouco desanimado hoje, porque pelo que eu me conheço, acho que mais cedo ou mais tarde, bobear amanhã já passa, tá bom? Ah, sim, uma última coisa. Hoje é domingo, o último dia da nossa campanha mensal Um Fucking Real, tá? Vou lembrar vocês então. Lembrando que a gente fica uma semana toda pentelhando basicamente para vocês lembrarem do nosso Pix. Acabou hoje, tá? Então, a partir dos próximos nas próximas 3 semanas vocês ficam livres da nossa pentelhação. Espero que vocês tenham pelo menos se divertido aí com o material que a gente produziu a respeito, tá? Então a gente agradece. Vamos para frente. Mês continua e ainda tem a mensagem final aqui. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz. Saindo da Bolha.